Muito bem. Vejamos se agora funciona melhor. Internet, vocês sabem muito bem, é um imprevisto atrás do outro. A conexão não é confiável, mas sempre dá certo no final. Até hoje não teve uma live que eu participei que não tenha acontecido no final das contas. Você tá conseguindo me Agora ouvir? tá rodando suave. Tá dando certo? Agora tá, Nossa, você tá colocando. agora tá funcionando. Eu tô amarela. Não gostei. Vou trocar aqui. Veja se, Não, se, piorou. se Uó, funciona. uó. Vai ser assim mesmo. E aí, viu? Tudo bom? Tudo bem? Então Tudo você bem vai com me fazer você? esta noite fazer essa direção de luz aqui. Mas você já tem um cenário legal aí, porque você tem os livros ao fundo. É, a E gente tem que daí, fingir, né? Fazer aquela bonita. eu já estou faz um tempinho de montar uma estante aqui atrás de mim com bastante livro para parecer inteligente. E, e muito bom ter essa oportunidade de conversar com você. Antes de mais nada, eu vou fazer a apresentação compulsória aqui, que é, primeiro de tudo, pessoal, sejam bem-vindos, vocês que estão chegando agora. Eu sou o Wilson, eu sou mais conhecido onlinemente como Tio Verso, porque eu tenho uma página, História da Arte com o Tio Verso, que faz memes de História da Arte. Eu também sou esposo da professora Maristela, da Universidade Federal de Mato Grosso, que é associada do Contemporarte, né, que junto com a professora Rita de Cássia, que está nos assistindo agora, eu vi o nominho dela aí embaixo, é uma das lideranças do Contemporarte, que é um grupo de pesquisa que estuda é, formas de arte de mídia na cena contemporânea, que promove discussões bem interessantes nesse sentido. E hoje eu fui convidado para ser mediador aqui, por algum motivo as pessoas acharam que eu tinha condições de fazer isso. Eu não mentira, eu já fui mediador, sim, uma vez. Enfim, as pessoas acharam que fazia sentido eu ser chamado para esse papel, e eu só aceitei ser moderador se eu pudesse convidar alguém que eu conheço e que eu gosto e que se eu sentir que se eu afundasse, ela afundava junto comigo. E foi por isso que eu convidei a Gisele para essa conversa. Então eu vou apresentar brevemente a Gisele e ela fala mais detalhadamente a seu respeito. Então, eu conheci a Gisele há pouco mais de um ano atrás, justamente quando ela entrou em contato comigo por virtude da página que eu administro, para pensar oportunidades de promoção cultural. Né? Assim, então, pensar possíveis, né, chances de trabalhar com arte e cultura para fora da esfera do acadêmico, para a esfera do fechadinho, para o quadradinho que normalmente ela se restringe mais. Assim, então, eu sempre tive uma inquietação de acreditar que a arte tem que criar braços para poder sair da caixinha mais acadêmica. E eu conheci daí a Gisele, que é uma pessoa que efetivamente faz isso, né, que faz isso na prática. E foi algo que me deixou muito, muito feliz, muito intrigado, muito curioso. E é por isso que eu me interessei assim, quando fui convidado para mediar, que a primeira pessoa que eu pensei em chamar foi justamente ela. Então, por favor, Gisele, se apresente para as pessoas do Contemporarte. Oi, pessoal, boa noite. É uma honra estar aqui falando com vocês. Estou concedendo essa exclusiva aqui, porque quem me conhece sabe que eu não sou de me expor, né, de falar, eu costumo ficar mais nos bastidores mesmo. Meu nome é Gisele Andrade,
eu atuo como produtora e educadora aqui no Rio de Janeiro. Eu comecei a trabalhar com isso tem um pouco mais de 10 anos e também foi de uma forma muito pouco convencional. Um belo dia, eu e um grupo de amigos bolamos um bloco de carnaval, super informal, não tinha nem banda, a gente ensaiava sem instrumento, sabe? Era a época que o Roberto Carlos estava comemorando acho que 70 ou 75 anos de carreira, nem me lembro. E o nome do bloco era Exalta Rei. E aí o que era uma farra de amigos, que a gente saiu de casa para zoar, né, para se divertir no carnaval, a gente acabou no Jornal Nacional no dia e começaram a surgir convites. Só que não existia banda. Era só mesmo uma bagunça de amigos. O carnaval no Rio, ele ainda não era tão profissional e tão grandioso como ele é hoje. Ele ainda estava voltando, né, aos poucos a engajar, né? A gente resolveu abraçar o desafio. E aí metade da banda não tinha estado no bloco. Por exemplo, a gente formou a banda com 14 pessoas, uma comissão de produção. Eu já tinha feito algumas ações esporádicas com isso, mas eu nunca tinha me dedicado tanto, né? E daí foram surgindo vários outros convites. No começo eu atuei muito com música, eu já fiz até show em curral com as vacas dentro, né? Então eu tenho bastante história para contar. Com o passar do tempo, a gente vai ficando velho, cansado, eu comecei as iniciativas culturais com temas que estavam mais na minha área de estudo, né? Na minha área de interesse. E aí, um belo dia, vou contar para vocês, eu estava lendo isso aqui, o Manual do Escoteiro Mirim. Clássico. Tive o primeiro início, assim, primeira ideia inicial de um projeto. Juntei uma galera muito boa que parte está aqui para bolar a programação junto. A gente ganhou um edital no CCBB, realizou o projeto. E de lá para cá eu tenho atuado mais no eixo arte, ciência e tecnologia. Esse ano realizei a segunda edição do Festival Multiverso, é multiverso.cc aqui no Instagram, vocês podem acessar lá. Tem um link para o site também. A gente já realizou 2 edições, tem uma cobertura grande no YouTube também. E a gente publicou esse livro aqui, que também está disponível de graça no site. E tem um artigo do Wilson aqui dentro. Acho que é isso. Se eu começar a ficar falando aqui, eu vou fazer o catálogo das naus aqui da Ilíada, eu não vou parar nunca mais de falar. Então vai conduzindo aí, Wilson, vai me perguntando, Inclusive, eu não vou calar a boca nunca. inclusive foi assim que a Gisele entrou na minha vida. Foi com um convite para escrever pro Multiverso. Daí eu recomendo que vocês sigam no Instagram, vão procurar no YouTube, que vejam as falas do pessoal, que procurem o livro que está de graça e leiam. São muitos ângulos bem interessantes de pessoas que normalmente não são muito ouvidas quando o assunto é cultura e arte no Brasil, de modo geral. E algumas coisas bem refrescantes, assim, uma mirada bem diferente e diversa de pensar justamente arte, ciência e tecnologia hoje em dia. Que, inclusive, eu vou dizer que é um eixo temático assim, que eu não me interessava tanto quando eu a conheci. Assim, que foi mais assim, daí depois de conhecer você, que daí eu comecei a tentar entender um pouco melhor, porque eu tinha um ranço imenso, assim, porque quando eu estava no meu mestrado, tinha as pessoas que pesquisavam arte e tecnologia, eu odiava elas. E daí eu criei um ranço do coiso, assim, por causa das pessoas, que é uma coisa muito injusta que vocês que estão assistindo, que ainda estão na academia, não deveriam fazer. E daí a Gisele me ajudou a redescobrir, e agora com um olhar mais afetuoso para a temática. E eu adorei que você começou falando da experiência do Exalta Rei e tal, e dos currais da vida. Então, o que eu gostaria de, assim, o que eu gostaria de começar, né, a pergunta introdutória que eu gostaria de fazer para você é: o que significa trabalhar com gestão, produção, promoção cultural no Brasil hoje? Cara,
não tem como não começar falando do óbvio ululante, né? Que é a gente está num país que o governo é inimigo da cultura, da ciência e da educação. E eu estava falando disso agora há pouco, não me lembro mais com quem, que existem muitas formas de censurar, né? Se no imaginário que a gente tem sobre a ditadura militar que ocorreu, as obras eram produzidas e censuradas, não podiam circular, agora a gente está atravessando um cenário que a própria produção e o próprio pensamento artístico ele tem sido inviabilizado, porque sem recursos, sem ter meios para se sustentar, como artisticamente, sustentar, né? É quase impossível. Eu vou trazer mais perguntas do que opiniões fechadas aqui. E a questão que tem sido muito forte para quem faz cultura é essa obrigatoriedade de transposição para o virtual, né? E como é que a gente faz para avançar na virtualidade? Como é que a gente virtualiza os processos? Como é que a gente transpõe tanta coisa que era tão artesanal, tão comunal muitas vezes para um espaço virtual, né? Outra questão também com a qual eu tenho me debatido bastante e o pessoal que faz cultura também a noção de território tem se esvaziado um pouco, né? Antes a gente tinha na realização de eventos presenciais a gente ficava a noção de território ela era necessariamente geográfica. Agora, com a virtualização das coisas, a gente tem a possibilidade de encontrar nossa galera, encontrar nossa comunidade em diferentes espaços. E como você, gestor cultural, conduz uma cena, é uma outra forma de operar, né? Então, como é que a gente, fazendo cultura, como é que a gente planeja iniciativas culturais considerando um conceito de comunidade assim tão diferente do usual, né? Eu acho que esses têm sido os desafios principais que eu anotei, assim. Mas também a gente tem oportunidades muito legais que estão surgindo desse cenário de escassez. A gente não tem nem as condições usuais que a gente costumava realizar os eventos antes e nem grana, cada vez menos, né? Porque a gente, enfim, está lidando com o governo dessa forma. Mas isso tem aberto umas oportunidades muito legais, assim. Uma que eu acho muito interessante é a questão de revisitar o próprio acervo. E aqui eu não vou nem falar dos museus e de instituições que a gente costuma acompanhar, mas o próprio Circo Voador, que é uma casa de shows muito famosa aqui no Rio. Agora eles têm disponibilizado no YouTube com alguma frequência vídeos de shows que foram históricos, que foram muito importantes aqui. E que quem não teve lá não teve a oportunidade de viver, né? Então tá rolando um trabalho muito bacana de disponibilização de acervos de shows, acervos de entrevistas, registros de bastidores, que na correria a gente acabava não valorizando tanto. Então, acho que é isso, assim, para começar. De certa forma, a gente acaba tendo, eu acho, um olhar mais cuidadoso para algumas coisas, e eu acho que também desmistifica algumas coisas. Assim, eu lembro que eu quando eu estava na universidade, existia uma distinção clara, evidente, entre aqueles que tinham visitado museus famosos e aqueles que só conheciam as obras via livros e internet. E, claro, desfavorecendo o segundo grupo. E é interessante como, de certa maneira, o Tá cenário travando. quarentenal, ele, ele deu uma... Tá travando, né? Oh, oh. Cara, travou, eu não tô te ouvindo.
problemas internéticos. Consegue me ouvir? Travou geral. Peraí. Travou geral? Me avisem se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir, que daí eu já chamo a Gisele novamente em breve. Que daí hoje tá, tá, tá dando todos os problemas. Voltando. Vamos tentar novamente. Tá me ouvindo agora? Voltei? Estou ouvindo perfeitamente bem você. Eu parei quando você falou que tinha uma distinção clara entre quem já tinha visitado e quem não tinha visitado grandes museus. Ah, sim. E isso no sentido de que meio que essa distinção ela deu uma dissolvida, assim, porque e não só por causa do cenário quarentenal, né? Assim, tem toda uma coisa de que hoje em dia muitos artistas usam a internet como seu espaço de exposição principal, né? Assim, mais do que espaços presenciais. E claro, né? Aí a gente entra em toda uma questão de outros abismos, como é o caso, né, assim, que mais recentemente ganhou a mídia das NFTs, né? Mas eu acredito que algo que é muito sensível, travando de novo, vejamos. Hoje não é nosso dia. Hoje nós estamos tendo uma sucessão de problemas técnicos aqui. Ai, a Gisele saiu, já já eu convido ela de novo para entrar. Tinha que ser justo no dia que eu no dia que eu sou o mediador. Assim, claro, que daí no meu dia acontecem todos os problemas possíveis. Mas tudo bem, a gente persiste, a gente persevera. É a vida. Vou convidar novamente a Gisele.
A live não foi encerrada ainda. Cara, toda hora parece que a live foi encerrada por vocês. Nem a internet não, sabe? Tem algo esquisito aí. O Instagram está trabalhando contra nós. Enfim, o que eu disse em resumo, para a gente já poder avançar um pouco mais depressa, era Cara, que parece que agora a internet ela já não é mais um acessório para muitos artistas, ela é o meio nativo para alguns artistas. E eu acho que isso tem mudado bastante o modo como a gente consome, né? Como a gente vê. E eu certamente tive a oportunidade de conhecer coisas nos últimos meses que eu não tinha nem me tocado para a existência antes. Assim, e, assim, indo um pouco... Opa, travou outra vez. Ah, não. Só porque a Maris disse que a gente é lindo, travou de novo. Cara, que loucura. Bem, isso tá impossível hoje. Eu estou cogitando seriamente a possibilidade de encerrar esse bloco e começar um novo. Mas eu não sei se as coisas vão melhorar se eu fizer isso. Eu suspeito que o Instagram não está conosco hoje. Eu aproveito para agradecer a todos vocês que vieram aqui, tanto como convidados, membros do Contemporâneo, quanto que vieram pela Gisele, pela sua paciência com os nossos engasgos técnicos. Sim, sim, Flávia, acontece nas melhores famílias. Cara, tá encerrando toda hora. Tá muito bugado hoje. Tá sendo uma Cara, experiência vamos muito... gravar, de repente disponibilizar depois. Aparece que a live está sendo encerrada, nem aparece aquela coisinha da internet, sabe? Aham. Não, Toda hora diz que muito, você encerrou. muito estranho isso. Para mim, você tá falando e de repente aparece a rodinha só. Daí, ó, agora deu uma travadinha suave. Não, Caramba, aparece até me perdi. No meio de... que Tanto bug que eu até me perdi. A internet está muito instável hoje. É, tá... muito bem. Deixa eu tentar de novo. Então, Gisele. tá bem apagado mesmo. Acho que se der, se continuar instável assim, a gente pode. Pode falar. Não, eu ia dizer que se continuar muito instável, a gente pode encerrar e de repente grava ou marca outro dia, né? Porque é Eu como se a acho que live sim. estivesse sendo derrubada o tempo todo, né? Não é dinha para mim. Eu acho que sim. Eu vou encerrar essa apresentação, daí vou deixar gravado e daí retomar daqui a pouco, pessoal. Não nos abandonem, por favor. Muito bem. Vejamos se agora dá certo. Espero eu que logo o público
Volte para a gente poder retomar. Muito triste quando acontece isso, muito triste quando a internet fica pauleando o tempo todo. Mas a gente prossegue. Isso mesmo, mandem coraçõezinhos para encorajar a gente. Eu gosto dos coraçõezinhos, ele é um estímulo a mais para a gente continuar tentando. Vejamos aqui. Novamente. Espero que agora dê certo. Isso, coraçõezinhos, por favor. Vamos tentar de novo. Sempre tem que testar para ver se está rodando dessa vez. Gente, que horrível. Eu já me desconto agora totalmente. Eu também, não, eu estou completamente flutuando. Então acho que a gente vai entrar num modo até meio freestyle agora, porque eu estou completamente desestabilizado por essa situação. Cara, a gente pode também marcar, né? De repente a gente pode gravar um vídeo e disponibilizar algo decente para as pessoas, né? Porque eu já me descontrei também. Não, não se preocupe, que a gente é bom nisso. Eu, pelo menos, acho que a gente é bom nisso. Então, até o momento, entre algumas falhas e outras, a gente discutiu principalmente a questão de como trabalhar com cultura no cenário brasileiro atual, de como isso pode ser desencorajador e todos os problemas práticos envolvidos nisso, evidentemente. Problemas que já começam, já são de uma ordem política que muitas vezes está já fora do nosso alcance, são questões que não estão na nossa alçada resolver. O encolhimento das oportunidades, tanto do dinheiro quanto dos espaços para poder criar, mas ao mesmo tempo também a gente vai encontrando alternativas e de alguma forma sobrevivendo nesse cenário. Você, enquanto pessoa da economia criativa, né, Gisele, como que você chegou às artes antes do grupo de carnaval? Como eu cheguei antes, eu não ouvi o pedacinho antes de você falar, antes do grupo de carnaval. Como você chegou às artes Como eu antes do cheguei grupo de carnaval? Cara, eu vim de uma família bem simples, né? Classe trabalhadora total. Eu tinha horror da ideia de que a vida pudesse ser apenas aquilo, desde muito pequena. O meu horror era tão grande dessa ideia, eu só via repetição, sabe? As vidas eram muito assim, a pessoa acorda muito cedo, aí toma um café correndo, aí passa 2 horas no ônibus, fica em pé, trabalha muito duro o dia inteiro, retorna, e todo dia aquele ciclo. Onde eu morava, não tinha assim uma farta oferta cultural. Então, o que eu via era um cotidiano muito sacrificante para homens e mulheres, né? E o meu pavor era tanto de que a existência fosse só aquilo que eu aprendi a ler sozinha com 4 anos. E aí, cara, eu não parei mais. Eu comecei a me interessar por qualquer coisa que fosse diferente daquela realidade ali. Então, eu amava a escola quando falava do Egito, de todas aquelas maravilhas, aquele monte de ouro, muito azul, coisas maravilhosas. E aí eu não larguei mais, porque também depois que conforme fui me desenvolvendo, tendo acesso ao ensino superior, a outras coisas, eu comecei a entender que os artistas também modelam o futuro, né? Muitas situações que vão se apresentar depois em outros segmentos da sociedade, eles são, de alguma forma, as questões estão antecipadas muitas vezes pelas artes. Então, eu sempre tive esse interesse, sabe, em me manter atualizada, em tentar ir um pouco além.
E por isso que eu trabalho também com cultura, né? Eu acho que todo mundo tem o direito a experimentar a vida esteticamente. Não necessariamente o conhecimento ele tem que servir para alguma coisa instrumental. Essa semana eu li uma matériazinha, não lembro onde foi, que um professor deu 0 para 2 alunos numa redação achando que um tinha colado do outro. Você viu isso? Não vi. Na verdade, quando ele foi apurar, ele não tinha, os alunos não tinham colado um do outro. Eles aprenderam no mesmo cursinho pré-vestibular um template pronto para redação. Agora tem essa moda. Os jovens decoram um textinho e só substituem palavras-chave, conforme o tema que saía na redação do Enem. E, cara, trabalhar com cultura, para mim, não tem necessariamente a ver com você promover a discussão, o pensamento artístico, mas tem uma coisa que é um passo atrás, que é uma mudança de mentalidade, que é bem mais grave, né? Como é que você vai dizer para um jovem, para qualquer pessoa, que é importante ele parar e ouvir uma música, ver um filme e tentar pensar, relativizar a forma como ele enxerga a realidade, como ele entende as relações entre as pessoas? Como é que a gente vai mostrar que isso é interessante, que isso é possível e necessário, se a gente está numa sociedade que nos empurra para só realizar coisas que tenham um objetivo muito específico de te dar um retorno qualquer, sobretudo financeiro, né? Você vai decorar o template para você passar no Enem e fazer aquele curso de graduação, e aí você vai arrumar um emprego tal. Cara, que merda e que pobreza de vida. O mundo ele não pode ser só isso. Eu não aceito isso de jeito nenhum. E para gente que é da classe trabalhadora, né? A gente nasce entendendo, a gente cresce com menos oportunidades e menos acessos, e a gente também acha que não é pra gente, né? A vida toda a gente ouve aquilo, não, para ganhar dinheiro tem que trabalhar muito duro. Não, porque pobre tem que ser isso e aquilo. Por quê? Tem porra nenhuma, sabe? Eu acho que isso aqui que me trouxe pro... Eu trabalho também com outras coisas, eu trabalho com educação para o trabalho. Então, meu trabalho com artes, os eventos que eu participo, que eu ajudo a organizar, todos eles têm uma pegada educativa muito forte, né? Que eu acho que é uma das formas de, retomando um papo que a gente teve antes do nosso encontro hoje, como tornar arte e cultura relevante para as pessoas. Eu acredito muito que é pegando esse ganchinho aí do uso instrumental de todo e qualquer conhecimento, né? Então, nos projetos que eu consigo promover, que vieram de aquilo que ele está curtindo. Ele nunca, eu tento romper com essa ideia do espectador passivo, da pessoa que está ali só para fruição do que eu estou oferecendo. Mas eu quero que a pessoa venha para ação, que a pessoa se articule, forme comunidades e que ela também trabalhe com aquilo se ela quiser, né? E uma das maravilhas que a gente tem hoje, nesse momento que a gente está vivendo, é que, aliás, isso não surgiu agora, né? Mas a arte contemporânea, ela favorece muito que a gente entenda a arte como pesquisa. E não como... Eu lembro, cara, que eu descobri, eu já era adulta. Na minha cabeça, eu achava que os pintores, eles faziam aquilo freestyle, sacou? Pegava o pincel e vral, assim. Eu fui saber adulta. Eu dei a sorte de pegar na biblioteca da UERJ o Conhecimento Secreto, do David Hockney. Cara, sério, isso devia ser o quê? 98 ou 99. Foi somente aí que eu me liguei que tinha técnica, sacou? Eu falei, caraca! Meu Deus, câmera clara, câmera escura, várias... Eu não tinha a menor ideia, sabe? E aí, cara, é muito maneiro a gente pensar que a gente está num momento que o pensamento ele é muito mais privilegiado, a arte ela tem sido muito mais valorizada como ferramenta de expressão política, como recorte de pesquisa, e é por isso que eu sou tão apaixonada pelo eixo arte, ciência e tecnologia, né? E a gente esvazia um pouco
esse desejo, aliás, esse desejo não, esse modus operandi mais conservador, de você contemplar as enormes obras com uma execução técnica absurda. A gente sai um pouco disso aí para que mais pessoas também possam entrar na brincadeira, né? E é um dos motivos pelos quais eu defendo tanto o acesso à programação criativa, que é o mote do multiverso. É também trabalhado em outro evento que eu pude colaborar esse ano, que é o Processing Community Day Brasil. A ferramenta, o computador, ele te permite com mais facilidade chegar a resultados técnicos que você não conseguiria com tanta facilidade com técnicas tradicionais, sobretudo tendo que trabalhar de 9 às 6, né? Então eu acho que amplia, sabe? Dá para entrar mais gente nessa brincadeira e é isso que eu acho legal. Quando você estava falando, e eu posso estar lembrando completamente errado disso, mas eu lembro que quando a gente conversou uma vez, e você me falou sobre a sua experiência, assim, e sobre como você acreditava nisso como uma experiência que pode ser multiplicada. E claro que outras pessoas sentem a mesma coisa e que isso pode ser propiciado para mais gente ainda. Sobre a experiência de estar naquele fluxo maluco que é o Rio de Janeiro e de repente ter a oportunidade de entrar no espaço do CCBB. E aquilo ali ser meio que uma ilha, assim, que abre, enfim, não que o espaço, simplesmente por estar ali, ele vai ser uma transformação social imensa, imediata e instantânea, mas o fato de que, para alguma pessoa que está no fluxo, que está naquela correria absurda ali, como você falou, né? Essa coisa extremamente cruel que é você acordar às 4, 5 da manhã para ficar 3 horas no transporte para um trabalho que é em si já massacrante, sem contar tudo isso. E de repente você tem a oportunidade de sentir alguma coisa, de parar e sentir alguma coisa numa realidade que te encoraja a se anestesiar, porque a vida como um todo, vamos falar a verdade, ela só te encoraja a tentar se anestesiar de alguma maneira. E de repente você tem aquela janela. E quando você falou isso, quando você contou isso para mim, mais uma vez, eu posso estar lembrando muito errado disso. Você tem aquele lugar ali, de repente aquilo é uma oportunidade para a pessoa viajar e de repente ver um outro mundo. E eu sempre lembro disso, que você falou. Porque, cara, é por isso que a gente faz o que a gente faz, né? Assim, saber que em algum lugar você está operando num nível pessoal uma transformação e para aquela pessoa que está ali no fluxo, que está ali na correria, significa um universo. Tipo, para aquela pessoa, né? Então, essa história que eu acho muito tocante, assim, quando você fala a respeito de colocar mais pessoas na brincadeira e criar oportunidades para o conhecimento. E eu acho, e eu sou sim, 100% pró essa ideia de que arte é algo que existe numa espécie de nuvem acima das pessoas, assim, que, né, você contempla aquilo se você tem acesso, se você está alguns degraus acima. E, cara, e a gente esquece completamente de que o artista é um profissional, né? E que tem toda uma coisa, que tem toda uma questão de pensamento envolvido ali, tem toda uma arquitetura de conceito e né, de criação e de execução ali, que eu acho que é a melhor parte da coisa. E o que eu gosto justamente de fazer, levar as pessoas para percorrer esse caminho. E é o que você faz também, assim. E é por isso que eu conheci você assim, e foi tipo uma estrela cadente na minha vida, porque você tem essas visões assim que me deixaram, pô, eu fico muito empolgado com essas possibilidades. Isso
que você falou. Assim. Você pode dar mais, compartilhar mais sobre essa coisa de abrir uma janela para as pessoas, assim, de mostrar que existe mais na vida do que esse mundo miserável? Você usou um bom exemplo, né? O CCBB, ele é um espaço bem central aqui no Rio. E muitas pessoas que trabalham no pedacinho de centro da cidade onde o CCBB fica, eles chegam ao centro pela Central do Brasil, que é um bom chão do CCBB, né? Agora tem integração de metrô e tal, mas durante um tempo não tinha. A galera tinha que andar da Central até lá, que é um pedação de chão. E o CCBB, a Caixa e alguns outros espaços culturais, eles meio que serviam de um lugar de que você vai dar uma descansada até o transporte público esvaziar um pouco. Eu achei o exemplo bom porque, ao mesmo tempo, apesar do CCBB ser um espaço público, ele não é percebido tanto como público, porque ele tem uma aura assim um pouco elitizada. É curioso falar isso, né? Então, de um modo geral, as pessoas ficam um pouco assustadas assim com as instalações que são suntuosas, né? Tudo muito organizado. Então, ainda tem um pouco assim de o povo ele não se apropria tanto quanto, por exemplo, se apropria da Biblioteca Parque, que eu não sei se vocês acompanharam, né? Mas eu não lembro quantas são, se são 3 ou se são 5 bibliotecas parque aqui no Rio. E, cara, é incrível. É o lugar onde eu mais me senti cidadã, sabe? Tinha uma programação maravilhosa e jornal. Então, muito morador de rua ia para lá também ler jornal, se informar. Era um espaço muito gostoso e era bem pertinho da central e é bem pertinho da central. No CCBB tem um outro ponto também, né? O trabalhador que está ali naquela dinâmica dele do dia a dia, de ir para o trabalho, voltar e tentar ter um respiro. Ele ocupa uma função também de programa da família no final de semana, o que também é muito legal. E as exposições são tem uns textos legais assim que são mais acessíveis para quem não é tão insider do universo das artes visuais. Mas o que mais me chamou a atenção, né? Eu no começo eu tinha isso de não, vamos criar oportunidades para as pessoas conhecerem certas coisas, curtirem certas modalidades artísticas. Só que eu comecei a perceber nos eventos nos projetos em que eu trabalhava, que as pessoas começavam a perguntar como é que o artista tinha feito tal coisa, como é que você faz para ser um artista. Uma pergunta muito recorrente que eu acho incrível é como é que a ideia surge na cabeça do artista e vira aquela coisa ali. Porque realmente, né, nós somos educados, escolarizados de uma forma que a gente acaba pensando que veio uma iluminação divina, assim, e aí você fez o Davi ali, né, foi assim, pá, bateu. E, cara, não é isso, né? Você se tortura, se questiona 1000 vezes, você joga um monte de coisa fora, faz, refaz, e muitas vezes o resultado final é porque você tinha que entregar alguma coisa pro contratante, né? Muitas vezes é isso aí. Então, eu comecei a me interessar muito por criar oportunidades em que eu pudesse oferecer um desenvolvimento tanto técnico, muitas vezes oferecendo formações gratuitas de ferramentas que custam muito caro, que seria, sei lá, $5.000. Eu já fiz um esqueci o nome, acho que é Ableton Live, que é um negócio lá de ser DJ. Cara, encheu de gente, deu fila de espera, porque custa $5.000 o curso disso aí. E aí a gente conseguiu oferecer uma introdução de graça no CCBB. E eu tenho tentado muito, que não é tão fácil, né? Justamente por causa dos sucessivos cortes de verba na cultura e da dificuldade que é encontrar um patrocínio, eu tenho tentado também oferecer oportunidades para desenvolver o pensamento artístico, sabe? Que ainda se você sai do meio dos iniciados, né, de quem já tem algum trânsito ali, é muito árido, sabe? É muito árido. E uma coisa que o Multiverso fez e que eu tento promover cada vez mais é apresentar como artista pessoas que até então não eram consideradas dessa maneira.
pessoas que têm um trabalho artístico, mas que atuam no mercado. Então, por exemplo, o cara ele vai fazer uma puta instalação para o novo lançamento da Nike, mas ninguém sabe quem é esse cara. A pessoa vai achar que a festa da Nike foi muito legal, né? Mas não vai entender que uma pessoa pensou aquilo ali, que desenvolveu. E isso a gente fez no multiverso. Muitos profissionais não eram necessariamente reconhecidos pelos seus pares de artes visuais, né? E isso ajuda a quebrar um pouco, né? É muito legal a transformação que tem na pessoa, porque ela se empodera do lugar de artista e passa a buscar oportunidades mais legais para ela mesma, quanto para quem tá ali meio que de espectador falando, pô, quem é esse cara, cara? Pô, esse cara ele tá expondo aqui com uma mega estrutura, ou com uma microestrutura, mas com uma galera ali dando uma moral, sabe? Pô, será que eu posso também? Isso para mim é o mais gostoso de tudo. É quando você fala isso, imediatamente me ocorre assim que uma das coisas que eu mais me confrontei isso muito como professor hoje em dia na página tem muitas dessas interações assim. As pessoas elas têm um interesse, tem muita gente que tem um interesse, que tem o comichão assim para pesquisar e para atuar criativamente. E caramba, nesse período de pandemia muita gente mostrou que consegue fazer muita coisa criativa. Só que as pessoas têm uma puta relutância em se considerar artistas. Isso que você falou, assim, imediatamente me deu um clique, assim, porque as pessoas, elas se sentem, se você chama elas de artistas, elas se sentem intimidadas, às vezes, até, porque tipo, não, eu não sou artista. Então, teve até uma menina que brigou comigo, assim, dizendo que não era para chamar ela de artista e tal. E é interessante isso porque as pessoas, elas às vezes, elas não querem se apropriar da denominação de artista justamente porque elas acham que não é pro bico delas. Elas acham que aquilo ali e como você falou, né? É aquela coisa, você falou do espaço, né? Um espaço suntuoso. Assim, para as pessoas, muitas vezes, a arte é um salão de mármore, né, cara? Então você não só de entrar naquele ambiente ali, né? Salão de mármore e cordão de veludo. Assim, só de entrar, as pessoas já se sentem mal, as pessoas já sentem que aquele espaço não é para elas. E elas não sentem, muitas vezes, que basta que elas façam que seja delas. Né? Basta que elas se coloquem, muitas vezes. Então, tanto as pessoas que têm tudo para serem artistas, que efetivamente já são, mas não se sentem como tal, quanto as pessoas que gostariam de conhecer um pouco melhor aquilo ali, simplesmente, e que às vezes, não, eu não tenho roupa para ir, né? Nesse sentido, eu acho que a melhor contribuição que eu dei não foi nem realizando os projetos que eu realizo e os que eu auxiliei, mas foi apresentando o Processing Community Day Brasil desse ano, né, que foi o primeiro, um evento nacional com muitas pessoas maravilhosas e muito gabaritadas na programação e na comissão de organização. E aí eles me escolheram para apresentar. E, cara, foi maravilhoso porque eu não sei programar e eu não sei inglês. Então foi perfeito, porque eu falei o nome dos programas tudo errado. E com certeza absoluta, quem está começando a graduação agora de design, de artes visuais, ou quem está querendo começar a produzir arte e tecnologia agora, eu tenho certeza que se sentiu muito mais em casa, sabe? Depois de ver aquele festival de inglês errado que eu estava falando e até o nome dos programas que seria o básico, sabe? Então, eu acho importante que exista essa figura aí, sabe? Que vai cagar no chão dessa igreja. Eu acho que é quebrar esse bloqueio emocional, essas barreiras aí, desauratizar um pouco tanto o mundo das artes quanto a figura do artista. Eu acho que é tão importante quanto criar mecanismos, viabilizar financeiramente, oferecer estrutura para as coisas acontecerem. Eu acho que é
mesma, sabe, tá no mesmo nível aí. Tem uma barreira muito grande, né? A gente ainda separa os supostos iluminados e eu juro que eu vou parar depois dessa. Mas eu estava comentando com alguém, que eu não me lembro quem, o choque que foi quando eu comecei a me dar um pouco mais de conta das coisas, né? Antes eu lia, assim, uma crítica sobre um artista, Arlindo Machado, grandes críticos, eu ficava assim, ai meu Deus, esse cara realmente ele é um gênio, porque essa obra, o trabalho dele, não sei o que lá. Cara, depois de um tempo, eu comecei a perceber que muitos textos críticos começam pedindo, o autor ele começa se justificando, sabe? Como não fazer esse texto de apresentação da fulanita, aí fala um apelido infantil que o artista tem, né? Ali o cara ele já está dizendo que ele é amigo do avô, foi office boy do pai. O cara ele já pede desculpa ali, sabe? Aí, cara, eu demorei anos para me ligar nisso e talvez eu tivesse feito muita coisa diferente se eu tivesse entendido esse jogo aí, sabe? Então, as minhas iniciativas, elas tentam um pouco quebrar essa barreira e botar mais gente na brincadeira. É perfeito isso que você fala, porque eu fazendo, o que quer que seja que eu faço hoje em dia, eu ouço com muita frequência é, das pessoas que o que eu promovo é uma vulgarização, de certa forma, o que é que eu estou tirando o valor do universo artístico ao falar dele em termos mais básicos. E é uma visão que ainda existe, que é uma visão ainda bastante presente. Então, quando você fala assim, que é tão importante quanto disponibilizar o espaço, o dinheiro e as oportunidades para que essas coisas sejam feitas, é também desencantar um pouco a coisa para que as pessoas se sintam em casa, assim, para que as pessoas não sintam que aquilo é um espaço sagrado, que só lidam com aquilo ali, como você falou, os iniciados. Tem um tipo de gente que odeia iniciado, tem um problema sério com o iniciado. E partindo daí, assim, e do que a gente tá discutindo nesse sentido, assim, do que é trabalhar com cultura no Brasil hoje, né, todos os nossos problemas e as nossas esperanças, que daí eu enquadro para você o exercício de futurologia aqui, que é como que você vê assim o futuro do trabalho cultural no Brasil. Vamos lá. Eu vou falar rapidamente do que eu acho que a gente precisa fazer e depois eu vou falar o que eu acho, tá? Primeira coisa que eu acho que a gente precisa fazer é estudar e estimular a produção de conhecimento sobre as políticas públicas de cultura no país. Por quê? Porque se a gente pega ao longo de 40 anos as políticas culturais, a gente vai ver que elas são criadas, desativadas, recriadas. E nesse meio do caminho, muita coisa vai se perdendo. Culturais. E isso é um desperdício imenso, né? De recurso financeiro, de recursos humanos. Então, se a gente começa a ficar em cima, estudar e estimular que mais estudos sobre isso sejam feitos, mais a gente vai ter dado e vai ter condições para transformar esse jogo. E aí, já chegando perto da resposta que eu tenho que te dar, a gente tem que voltar a pensar no papel da cidade como principal fomentador de a circulação e o consumo de cultura na sua cidade. Como é que isso funciona no seu território? Veja bem que isso é uma questão agora, porque a gente está passando por uma pandemia,
né? A gente está caminhando para a virtualização dos processos que não tem volta. A gente vai, em algum momento, vai voltar também às atividades presenciais, mas a presença aí do virtual, não só no oferecimento das atividades, como também nos processos todos, é um caminho sem volta que a gente vai ter que aprender a melhor forma de lidar com isso, né? Mas, assim, como é que a minha cidade consome cultura? Como é que o meu território, como é que isso acontece? Como é feito, como circula, quem compra, quem vende? Qual é o ecossistema que a gente tem aí, sabe? O vendedor ambulante, ele está onde? São pequenas coisas assim, sabe? Pensar as relações primárias e as relações secundárias do mercado de cultura no segmento em que você quer atuar. E aí a gente começa a fazer mais pressão para que os repasses estaduais e federais eles sejam feitos da melhor forma possível, da forma mais eficaz para a realidade ali do seu território. E aí, respondendo assim, né, eu já fui caminhando para a minha resposta, o que eu vejo é que a gente vai ter que reforçar cada vez mais as iniciativas locais, levando para o macro, essa questão da pandemia, das 10 mil cepas, uma por dia, nananã, a nossa mobilidade ela vai ser muito afetada, né? Então, assim, num panorama macro, já aparece aí essa necessidade da gente começar a olhar para o lugar onde a gente está agora. E é fundamental para que uma cena, para sua iniciativa cultural existir, você tem que ter uma cena forte. Então, dando o exemplo carioca mais uma vez, que é da onde eu falo. Se você fizer uma roda de samba em qualquer esquina, você vai seguir com ela. Muito dificilmente a sua roda de samba vai flopar. Pode não virar assim aquela a banda de maior sucesso do Brasil no momento, mas assim, você vai conseguir viver dela, sabe? Dificilmente você vai ter que assim, fazer muito errado para uma roda de samba aqui não dar certo. Mas de repente um outro tipo de música, não sei nem citar, né? Porque eu sou do pagode, eu tô falando com você bebendo no meu copo do Xande de Pilares. Talvez um outro estilo não pegue tanto aqui, porque não tem cena, Sim. né? Então, eu acho que esse exercício para a gente construir um futuro de iniciativas culturais sustentáveis é considerar mesmo se a comunidade que está envolvida na sua iniciativa, né? Quem são as pessoas que participam? Deu uma travada agora. Oh. Isso, continuem curtindo. Não desistam da gente. Bem isso, Flávia. Agora que a discussão estava muito, muito boa e a Gisele estava se encaminhando para uma conclusão espetacular, o Instagram nos boicota. Exatamente. Não desistimos. Não negociamos com desistências por aqui. Especialmente agora que a gente está começando a caminhar para algo mais concreto. Com sorte vai dar certo. Opa.
Tá me vendo de novo? Eu, eu vejo você, mas está dando umas travadas na imagem. Aí, funcionou? Agora funcionou. Eu acho que a internet carioca, ela não tá ativa, né? Agora tá ok. Agora tá funcionando. Beleza. Em que parte parou para vocês? Porque eu falei pra cacete. Você estava caminhando lindamente na direção de falar sobre como a mobilidade. Porque eu estava pirando horrores aqui. Eu tava viajando assim, na quarta camada da maionese enquanto você falava, porque essencialmente você estava dizendo que a resposta é a mesma resposta para praticamente todos os nossos problemas de nível urbano. Você quer pensar a mobilidade, realmente pensar a mobilidade e pensar na identidade dos espaços. Você falou assim, como o que funciona no local. Era esse o raciocínio que você estava seguindo, a ser no local, exatamente. Nossa, eu falei muito depois disso, não pegou nada, cara. Não, tipo, deu uma travada geral, assim, e só foi... Foi bem assustador. Ai, gente, eu não acredito, eu falei muito. Vamos lá. É, eu falei que das políticas públicas, essa parte vocês ouviram, né? Tá travando de novo para mim. Tá, para mim também. Aí, Travou, voltou? voltou. Voltou. Cara, tá muito ruim essa internet. Tá péssimo. Eu falei muito depois. Eu não vou lembrar tudo, mas assim, resumindo, eu citei. Vocês chegaram a ouvir quando eu falei da Casa da Escada Colorida? Ou não? Não Não, pegou essa parte? não pegou. Então, é um espaço incrível aqui no Rio, que vai fazer 2 anos, que é a Casa da Escada Colorida, que fica na Lapa, e que eu acho que tem feito muito bem esse trabalho, do que eu disse. Eles fizeram um super estudo territorial antes de abrir. Ele é um espaço mais voltado para as artes visuais. Tem café, que agora não está operando, né? Tem um espaço expositivo. E agora, no momento, tem residência artística e residência de curadoria, que eu estou fazendo. E eles oferecem vários workshops super legais de precificação, editais e leis de incentivo, como fazer a ficha da sua obra, né? Como é que é a ficha museográfica que fala? Eu não sei o Uhum. nome completo aí. Mas ensina todas essas coisas assim, né? Você quer ser um artista visual? Beleza, então você tem que fazer isso, isso e isso. Tá aqui, é Casa da Escada Colorida mesmo aqui no Instagram. Super recomendo. E eles mapearam quem são, como é que funciona o cotidiano do espaço onde estava a casa, que fica ali na escadaria do Selarón, na Lapa, que é um ponto turístico. Para quem não é do Rio, acho que a maioria, né, que está aqui não é do Rio. É um ponto turístico, era um artista chileno que morava aqui, que fez uma escadaria lindíssima com vários fragmentos de azulejo. Então, eles fizeram uma longa pesquisa entre quem mora ali, quem participa do ecossistema econômico do ponto turístico Escadaria, da Lapa, quem não participa, como é que os moradores reagem a isso, como é que é a segurança pública, né? Tanto a ação policial, se ela é mais próxima à comunidade ou não, quanto outras formas que os moradores encontram para pensar a segurança do espaço, porque é um lugar com muito trânsito de turista também. Então, eles fizeram toda essa análise do território e conversaram com as pessoas antes de abrir a casa, né? Isso é muito importante, porque não adianta você também inventar uma iniciativa sem saber onde você está pisando. Tem até uma outra frase que eu costumo dizer, que amigo não é público. E meus amigos às vezes ficam putos comigo, porque eles criam sua iniciativa artística e esperam que todos os amigos vão frequentar.
Não, cara, o seu amigo ele vai no primeiro dia te dar uma moral. Se ele curtir muito o que você está fazendo, ele vai em 2 ou 3, mas não dá para você contar com as pessoas que você conhece. Se você quer encarar arte como trabalho de uma forma sustentável no longo prazo, você precisa identificar quem é a sua galera. Então, é uma pena que vocês perderam todo o resto que eu falei, cara, porque assim foi um raciocínio maravilhoso que eu não vou conseguir reproduzir agora. Cara, que pena. Então, eu acho que para a gente construir futuros, considerando toda a devastação que a gente tem, total de zero apoio por parte do governo, né? E, enfim, e iniciativa privada não dá para contar 100% também, porque aí entram outros interesses que não necessariamente os culturais. Para mim, o mais urgente é pensar em formar a comunidade e identificar a sua comunidade. Quem é a sua galera e quem é a galera que está ali à margem da sua galera. Quando a margem não foi a melhor expressão, né? Mas quem são as relações primárias e as relações secundárias envolvidas na sua iniciativa artística? Você está falando para quem, né? Como é que é o perfil do seu público? Aí, dando novamente o exemplo do multiverso, né? Que é o que eu tenho feito ultimamente, o público ele é bem diferente do que eu conhecia quando eu trabalhava em bloco de carnaval, por exemplo. O pessoal no multiverso entra 5 a 10 minutos de antecedência, câmera e microfone fechado. Eles são interessados, eles fazem os exercícios depois, sabe? É uma outra coisa, é um outro perfil. No bloco, eu tinha que ficar batendo boca com marmanjo, porque uma vez um cara queria virar um copo inteiro de cerveja dentro do sax do cara que estava ali trabalhando, sabe? Você lida com outras coisas. Então é importante também. Imagina se eu fosse para o multiverso esperando 200 pessoas para fazer uma oficina, né? Não. Arte generativa e programação criativa é um nicho pequeno ainda no Rio de Janeiro, eu imagino que sobretudo. Então vão aparecer 10 pessoas, mas são 10 pessoas muito engajadas, sabe? Vão aparecer 15 pessoas para fazer essa oficina. Então é muito importante porque senão a gente se frustra, né? É complicado, porque a arte, ela é, conforme a gente estava conversando agora, ela é vendida como algo muito especial, muito extraordinário, e aí todo mundo vai olhar para você. E acaba sendo entendido não como um trabalho, mas como um espaço que você vai realizar outras questões, e que não é bem o caso, né? E aí, se você lança, não sei, um curta, se você faz um show e não aparecem 10 mil pessoas, muita gente desiste no Sim. meio do caminho, né? Então, eu acho que você pensar a comunidade, fazer esse estudo territorial, seja esse território virtual ou geográfico, ele é tão importante para a cena artística, a gente pensando em geração de postos de trabalho, em desenvolvimento de novos profissionais, não só artistas, como também toda a cadeia que serve ao mercado cultural, como também para a pessoa que tem, para quem tem intenções artísticas, sabe? Eu acho que isso vira muito jogo. É isso, eu acho. E o público que conseguiu sobreviver a todos os travamentos e problemas de conexão acaba de ter uma aula magna sobre encontrar o seu nicho e produzir para o seu nicho criativamente. Eu adorei, assim, eu fiquei vidrado cada instante que você falou, porque essencialmente, assim, falando de uma forma bem sintética, saiba onde está pisando. Assim, só isso. Você tente entender o lugar que você está. E eu acho que é a melhor política. A gente está caminhando já para o nosso encerramento. E apesar de todos os problemas técnicos, eu quero deixar claro que foi um prazer inenarrável ter essa conversa com você, Gisele. E eu tenho certeza que para as pessoas que assistiram também foi. Eu quero agradecer muito a você por ter aceitado o convite, por estar presente aqui. E abrir esse espaço para palavras finais que você possa ter antes da gente se despedir. Cara,
Antes de me despedir, tem uma frase do Zeca Pagodinho que eu sempre falo para os artistas que me procuram para conversar essas questões, né? Como posicionar meu trabalho artístico, como é que eu faço um projeto. Eu sempre falo para não esquecer do Zeca Pagodinho, fala sempre: chega como eu cheguei, pisa como eu pisei no chão que me consagrou. Isso resume toda a nossa conversa, né? Observa o espaço que você está chegando, observa como funciona o seu mercado artístico e como é que a gente pode contribuir com a comunidade, porque é diferente você chegar no espaço querendo promover a sua iniciativa, né? E é diferente quando você chega querendo participar daquela cadeia produtiva, contribuindo, oferecendo o que você tem para oferecer, aprendendo com os outros. É totalmente diferente. Aí sim você consegue se posicionar de uma forma mais sustentável. E estou à disposição, quem quiser trocar essa ideia, pode me mandar mensagem. Vai ser um prazer falar um pouco mais, apresentar um pouco mais essas iniciativas que eu estou envolvida ou não, né? Posso dar opinião na sua também, se a gente tiver sinergia. Eu acho que a gente pode deixar depois o link das coisinhas que eu falei no edital, o rodapé do post, né? Não sei, porque são projetos muito legais, assim, e abertos. Fiquem de olho também, porque em breve estamos lançando a primeira exposição brasileira de criptoarte, com a participação de Euzinha também na organização, que é outra coisa que eu não sei fazer, não sei mintar, não sei fazer NFT, e por isso mesmo eu acho incrível que exista a minha figura ali contribuindo no pensamento, ouvindo as pessoas e expandindo um pouco, né, meu entendimento de arte e de que outras formas a arte pode se desdobrar, né? A gente aprende muito, então estou aí envolvida nisso também. Em breve, daqui a muito pouco tempo, espero, a gente já vai começar a divulgar. Está aberto para todo mundo que quiser trabalhar, participar da produção da exposição. Para quem quiser expor também, a gente vai fazer uma chamada aberta para oferecer oficina, para expor na galeria virtual, enfim, vai ter muita coisa bacana. E tudo isso só está sendo possível porque tem uma comunidade muito afim de fazer acontecer no Brasil inteiro, que nunca se viu nem nas reuniões, porque é tudo muito chique, só com áudio, ninguém se corta. E são coisas que eu só conheci porque eu me meti, né, e me dispus a ouvir as pessoas e conhecer realidades que não são a minha. É isso, estou totalmente à disposição, gente, para quem quiser conversar mais sobre isso, tá? Foi um prazer. Obrigada, Maris. Obrigada, Rita. Obrigada, Wilson. Sempre bom conversar com você. Espero não ter falado muito rápido nem muito, porque é muito difícil controlar, né? Quando a gente tem um temperamento assim muito informal, né? Eu tenho que ficar me lembrando que a gente está falando no programa de pós-graduação da Maris para moderar assim, o vocabulário. A Então gente é isso, precisa, gente. precisa Obrigada pelo convite. Foi um vigiar. prazer conversar com vocês. A gente precisa se vigiar um pouco para não falar demais. Mas foi uma delícia essa conversa e mais uma vez muito obrigado. Amém. Muito obrigado aos associados do Contemporarte por terem me chamado para mediar. Com certeza a gente virá mais vezes, até porque eu gosto de pensar que um dia desses a internet vai colaborar. Gisele, até mais. Rita, pessoal do Contemporarte, Hanna, Maris, todos vocês, muito obrigado por nos assistirem até agora. Aquele abraço. Tchau, gente.